Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, falando de sabedoria, de vida plena, de riqueza, da palavra de Deus, do nosso manual de instruções para a vida, de todas as coisas boas da vida. Tudo que Deus fez de bom para mim e também para você. Que Deus fez de bom para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos. E hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e comentar o capítulo 14. O capítulo 14 do livro de Levíticos. O terceiro livro da Bíblia e também o terceiro livro escrito por Moisés. Só lembrando que Moisés é responsável por escrever 5 livros, os 5 primeiros livros da nossa Bíblia Sagrada, do Velho Testamento, foram escritos por Moisés. E o livro de Levítico trata exatamente dos levitas, o povo de Levi, da tribo de Levi, que foi escolhido por Deus para cuidar do tabernáculo do Senhor, cuidar da casa do Senhor. Então eles faziam a manutenção e também cuidavam do zelo do tabernáculo do Senhor. A missão dos levitas, que foram escolhidos por Deus para serem os primeiros sacerdotes, e a função principal deles era transformar o povo de Israel em um povo santo, um povo purificado, um povo santíssimo. Este era o intuito de Deus ali com os levitas, com os sacerdotes, pois Arão, um levita, foi escolhido por Deus para ser o primeiro sacerdote do povo de Israel. Então a função dos levitas era transmitir a palavra de Deus ali para o povo de Israel, com o intuito de purificar aquele povo, de transformar aquele povo em um povo santo, um povo santíssimo. Porque Deus é santo e o teu povo e o meu povo também é santo. Então o povo de Deus deveria ser um povo santo, um povo santíssimo. Perfeito? Então vamos fazer a leitura do capítulo 14, mas antes de começarmos, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aí no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho. Não paga nada, é totalmente gratuito. Basta você apertar o botãozinho aí de inscrever-se, seja no seu celular, seja no seu tablet, no seu computador ou no seu notebook, de onde você estiver assistindo a este vídeo. Mas se isto for muito difícil para você, se isto for te dar muito trabalho, então deixa apenas o seu like, o seu positivinho aí, tá? Seu like aí, deixa o seu gostei, que agindo assim a plataforma vai ver que este material é relevante e vai transmitir, vai enviar para mais e mais pessoas. E quem sabe assim a gente pode levar uma palavra de motivação, de paz espiritual, de riqueza, de vida plena para as pessoas. Se isto acontecer, já vai ter valido o nosso trabalho. Então bora lá, vamos começar aqui a nossa leitura, mas antes vamos pegar aqui a nossa ferramenta de trabalho, a nossa Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo, a palavra de Deus vivo, nosso manual de instruções para a vida. E vamos abrir aqui então no livro de Levítico. No livro de Levítico, no capítulo 14, se de repente você quiser obter o conhecimento dos capítulos anteriores, do 1 até o 13, basta você acessar aí a nossa playlist no nosso canal. Você acessa o nosso canal e você vai encontrar a playlist de Levítico, e aí você vai poder encontrar todos os vídeos anteriores a este. Pois aqui vamos continuar então com a nossa história aqui dos Levíticos. Então bora lá, capítulo 14, versículo 1 diz assim: E o Senhor falou a Moisés dizendo, versículo 2: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Ele será trazido ao sacerdote. Então, só para recapitulando, que naquela época a doença de lepra era uma doença muito comum entre os judeus, entre os israelitas. E aquele que fosse declarado um leproso deveria se afastar, deveria sair do acampamento,
perfeito? E iria viver isolado fora do acampamento. Por quê? Porque a lepra era uma doença muito contagiosa e ele poderia contaminar todo o resto do povo de Israel, sendo ele um leproso. Versículo 3: E o sacerdote sairá do acampamento, e o sacerdote o examinará, e eis que se a praga de lepra estiver curada no leproso, da lepra no leproso. Versículo 4: Então o sacerdote ordenará que se tome para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas e limpas, e madeira de cedro, e escarlate, e isopo. Então, caso a pessoa tivesse sido curada da lepra, então ele deveria oferecer, né, ao sacerdote aquele que houver purificar 2 aves vivas e limpas. Então, se ele tivesse sido purificado, ele deveria oferecer ali 2 aves limpas, 2 aves limpas. Versículo 5: E o sacerdote ordenará que se mate uma das aves num vaso de barro sobre as águas correntes. Então, também naquela época era muito comum o sacrifício de animais para se livrar de pecados, para se livrar para ofertas de paz, ofertas queimadas, ofertas para a congregação, ofertas de pessoas que tinham cometido algum tipo de delito. Então sempre havia ali o sacrifício dos animais para livrar as pessoas dos pecados. Versículo 6: E quanto à ave viva, ele a tomará, e a madeira de cedro, e a escarlate, e o isopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi morta sobre as águas correntes. Versículo 7: E ele aspargirá sobre aquele que há de purificar-se da lepra 7 vezes, e o declarará limpo, e soltará a ave viva em campo aberto. Então aquela ave viva, ela deveria ser solta em campo aberto. Versículo 8: E aquele que tem de purificar-se lavará as suas vestes, e rapará todo o seu cabelo, e se lavará com água, para que ele possa ser limpo. E depois ele entrará no acampamento e ficará fora da sua tenda por 7 dias. Versículo 9: Mas será que ao 7º dia ele raspará todo o seu cabelo de sua cabeça e da sua barba e as sobrancelhas, e ele rapará todo o cabelo e lavará as suas vestes, e ele também lavará a sua carne com água e será limpo. Versículo 10: E no 8º dia ele tomará 2 cordeiros sem defeito e uma cordeira de 1 ano sem defeito, e 3 dízimas de farinha fina para a oferta de alimentos, misturada com óleo, e um log de óleo. Versículo 11: E o sacerdote que faz sua purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com estas coisas perante o Senhor, à porta do tabernáculo da congregação. Versículo 12: E o sacerdote tomará um dos cordeiros e o oferecerá por oferta pela transgressão, e o log de óleo, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Versículo 13: E ele matará o cordeiro no lugar onde ele mata a oferta pelo pecado, e a oferta queimada no lugar santo, porque assim como a oferta pelo pecado é do sacerdote, também é a oferta pela transgressão. É coisa santíssima. Tanto a oferta, né, pelo pecado, como a oferta pela transgressão. Tudo isso é coisa santíssima. Versículo 14: E o sacerdote tomará um pouco do sangue da oferta pela transgressão, e o sacerdote o colocará sobre a ponta da orelha direita daquele que tem
de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo grande do seu pé direito. E o sacerdote tomará um pouco do log de óleo, e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Versículo 16: E o sacerdote molhará o seu dedo direito no óleo que está na sua mão esquerda, e espargirá do óleo com o seu dedo 7 vezes perante o Senhor. Versículo 17: E o restante do óleo que está na sua mão, o sacerdote colocará sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de se purificar, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo grande do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela transgressão. Versículo 18: E o restante do óleo que está na mão do sacerdote, ele o derramará sobre a cabeça daquele que tem de se purificar, e o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Versículo 19: E o sacerdote oferecerá oferta pelo pecado, e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua impureza, e depois ele matará a oferta queimada. Versículo 20: E o sacerdote oferecerá a oferta queimada e a oferta de alimentos sobre o altar, e o sacerdote fará expiação por ele, e este será limpo. Versículo 21: E se ele for pobre e não conseguir tanto, então ele tomará um cordeiro para a expiação da culpa em oferta movida, para fazer expiação por ele, e a dízima de farinha fina misturada com óleo, para oferta de alimentos, e um log de óleo. Versículo 22: E 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme for capaz de alcançar, dos quais um será uma oferta pelo pecado, e o outro uma oferta queimada. Versículo 23: E ele os trará ao 8º dia da sua purificação, ao sacerdote, à porta do tabernáculo da congregação, perante o Senhor. Versículo 24: E o sacerdote tomará o cordeiro da oferta pela transgressão, e o log de óleo, e o sacerdote os moverá por oferta movida perante o Senhor. Versículo 25: E ele matará o cordeiro da oferta pela transgressão, e o sacerdote tomará um pouco do sangue da oferta pela transgressão, e o colocará sobre a ponta da orelha direita daquele que se há de purificar, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo grande do seu pé direito. Versículo 26: E o sacerdote derramará do óleo na palma da sua própria mão esquerda, e o sacerdote aspargirá com o seu dedo direito um pouco do óleo que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. Versículo 28: E o sacerdote colocará do óleo que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que se há de purificar, e no dedo polegar da sua mão direita, e no dedo grande do seu pé direito, no lugar do sangue da oferta pela transgressão. Versículo 29: E o restante do óleo que está na mão do sacerdote, ele colocará sobre a cabeça do que há de purificar, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Versículo 30: E ele oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, conforme suas condições. Então, aquele que não tinha condições de ofertar 2 cordeiros, então ele poderia trazer ou 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Ele oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, conforme suas condições. Versículo 31: Do que for capaz de alcançar, será um para a oferta pelo pecado, e o outro para a oferta queimada, com a oferta de alimentos. E o sacerdote fará expiação por aquele que se há de purificar perante o Senhor. Versículo 32: Esta é a lei daquele em que quem estiver a praga da lepra, cuja mão não é capaz de alcançar, o que pertence à sua purificação. Versículo 33: E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo:
Versículo 34. Quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que eu vos dou por possessão, e eu colocar a praga da lepra em uma casa da terra da vossa possessão. Versículo 35. E quem possuir a casa fará saber ao sacerdote, dizendo: Parece-me que há algo como praga em minha casa. Versículo 36. Então o sacerdote ordenará que esvaziem a casa antes que o sacerdote entre para examinar a praga, para que tudo que está na casa não seja feito impuro, e depois entrará o sacerdote para examinar a casa. Versículo 37. E ele examinará a praga, eis que, se a praga que estiver nas paredes da casa tiver cavidades verdes ou avermelhadas e parecer mais fundas do que a parede. Versículo 38. Então o sacerdote sairá daquela casa pela porta da casa e fechará a casa por 7 dias. Versículo 39. E o sacerdote virá novamente no 7º dia, e examinará, e eis que se a praga estiver espalhada nas paredes da casa, então o sacerdote ordenará que eles arranquem as pedras em que estiver a praga, e que as lancem em um lugar impuro, fora da cidade. Versículo 41. E ele fará com que a casa seja raspada por dentro e ao redor, e eles derramarão o pó que houverem raspado, fora da cidade, em um lugar impuro. Versículo 42. E eles tomarão outras pedras e as porão no lugar daquelas pedras, e ele tomará outra argamassa e rebocará a casa. Versículo 43. E se a praga retornar e brotar na casa depois dele ter arrancado as pedras, e depois da casa ter sido raspada, e depois de ser rebocada. Versículo 44. Então o sacerdote entrará e examinará, eis que se a praga estiver se estendido na casa, e houver lepra roedora na casa, isto é impuro. Versículo 45. E ele derrubará a casa, as suas pedras e a sua madeira, e também todo o barro da casa. Ele levará para fora da cidade, a um lugar impuro. Versículo 46. E o que entrar naquela casa em qualquer dia em que estiver fechada será impuro até a tarde. Versículo 47. E aquele que se deitar na casa lavará as suas vestes, e o que comer na casa lavará as suas vestes. Versículo 48. E se o sacerdote entrar e examinar, e eis que, se a praga não houver se espalhado na casa, após a casa ter sido rebocada, então o sacerdote declarará a casa limpa, porque a praga está curada. Versículo 49. E ele matará uma das aves num vaso de barro, sobre as águas correntes. Versículo 51. E ele tomará a madeira de cedro, e o ísopo, e a escarlate, e a ave viva, e os molhará no sangue da ave morta. Versículo: E nas águas correntes, e espargirá a casa 7 vezes. Versículo 52. E ele purificará a casa com o sangue da ave, e com a água corrente, e com a ave viva, e com a madeira de cedro, e com o ísopo, e com a escarlate. Versículo 53. Mas ele deixará ir a ave viva para fora da cidade, sobre campo aberto, e fará expiação pela casa, e será limpa. Versículo 54. Esta é a lei de todo tipo de praga, da lepra e da tinha. Versículo 55. E da lepra das vestes e das casas. Versículo 56. E da inchação e da sarna e da mancha clara. Versículo 57, último versículo aqui do nosso capítulo de hoje.
para ensinar quando algo impuro e quando algo está limpo. Esta é a lei da lepra. Então esta foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 14 do livro de Levítico. O livro de Levítico, o livro que fala da intenção de Deus de transformar o povo de Israel em um povo santíssimo, um povo santo, um povo puro, um povo que seguisse todas as leis e diretrizes e ordenanças de Deus, pois o que Deus queria com todas estas leis era que o povo de Israel se transformasse em um povo santo. E também, como o próprio termo já diz, Levítico se refere ao povo de Levi, os levitas que foram escolhidos por Deus para levarem a mensagem de Deus, as leis e ordenanças de Deus para o povo de Israel, com o intuito de que aquele povo fosse um povo puro, um povo santíssimo, que chegasse à purificação, chegasse à santidade. Esta era a vontade de Deus. E nesse capítulo nós podemos falar, nós falamos muito de lepras, né? Das lepras, das pragas que eram acometidas pelo povo de Israel, o povo judeu. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 14 do livro de Levítico. Se você nos acompanhou aí por um minuto, se você assistiu esse vídeo aí por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida grandemente. Mas se você ficou até o final, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida, te traga paz espiritual, sabedoria, riqueza, prosperidade, vida plena e muita abundância. Todas as coisas boas que Deus fez para mim, também para você. Então, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida grandemente. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, é totalmente de graça. Basta você apertar o botãozinho aí de inscrever-se, seja no seu celular, no seu tablet, no seu computador, no seu notebook, de onde você estiver assistindo a este vídeo. Mas se de repente isto for muito para você, se te der muito trabalho, então deixa apenas seu like, ó, o sinalzinho aí de positivo, beleza? Deixa aí o seu like aqui, o seu gostei aqui no nosso vídeo, que com isso você já vai tá nos ajudando a levar esse material para mais e mais pessoas. Então, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida grandemente e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!